Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje passando para deixar o Salmo 64 que faltou. Davi suplica a Deus que o guarde a sua vida e espera que lhe conceda a vitória. Ouve-me, ó Deus, a minha voz, na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Os pais afiam a sua língua com espada e armaram por suas flechas palavra amargosa. Para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem, quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que te pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus dissipará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com a sua língua se voltem contra si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os que temerão e anunciarão a obra de Deus, considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. A palavra vai dizer, irmãos, do 1 ao 6, sobre a oração de Davi. Davi nos ensina em todo o tempo a orar. Então ele começa dizendo, ouve-me, ó Deus, o salmo de Davi que pede proteção a Deus, para que Deus venha o guardar dos seus inimigos, dos tramas, das trapaças, das armadilhas e dos laços que eles armam em secreto. A Bíblia fala que eles usam a sua língua como espada, uma espada afiada, para quê? Para o ferir, para os machucar, para não matar. Fala que usa a sua língua como flecha para atacar os seus inimigos. Então eles tramam ciladas, laços secretamente para destruir a vida de muitos. E assim, irmãos, também sobre a nossa vida. Efésios 6 fala que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra Satanás, contra o diabo, contra demônios. Então, irmãos, a nossa luta não se baseia na força do nosso braço, mas sim em oração. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas, por inveja, elas tentam mal contra a nossa vida. Seja, irmãos, no trabalho, seja na vida financeira, seja nos relacionamentos, nos casamentos, na família, seja mesmo, irmãos, na igreja. Por causa de cargo, por causa de título, por causa de dons, por causa de oportunidade, irmãos. Muitas vezes as pessoas tramam laços, querem puxar tapete, mas nós, irmãos, não temos que pagar o mal com o mal, mas confiar no Senhor nosso Deus, pagar o mal com o bem. Romanos 12 fala que do Senhor é a vingança, e Deus o retribuirá. Então nós temos que fazer o bem. Se o nosso inimigo tiver fome, dá de comer a ele. E se tiver sede, dá de beber a ele. Fazendo isso, irmãos, amontoaremos brasa viva sobre a sua cabeça. E não deixemos, irmãos, vencer pelo mal, mas vencemos o mal fazendo o bem. Aqui, irmãos, ele fala sobre pessoas que armam laços sobre a vida dele, mas ele confia no Senhor, porque o Senhor fará justiça. E Davi, irmãos, ele é um exemplo para nós seguirmos. A Bíblia fala em 1 Samuel 24, que Saul estava perseguindo Davi por todos os lados, matando, irmãos, matava até os sacerdotes por causa de Davi, por perseguir Davi. E Davi, ele estava em uma caverna. E Saul, ele com 3.000 homens, vai até esse lugar, os homens ficam acampados em volta da caverna, e Saul ele entra na caverna, e quando estava ali, os homens de Davi falam, hoje Deus te deu, Davi, Saul em suas mãos, o teu inimigo em suas mãos, faça dele o que você quiser. E Davi ele vai até Saul, devagar, na calada, e corta a orla das suas vestes. E a Bíblia fala que caiu o temor sobre Davi. Ele fala, como é que eu posso fazer o mal contra o ungido do Senhor? E ele fala aos seus homens, não, eu não vou tentar mal contra o ungido do Senhor. E quando Saul ele sai da caverna, Davi ele vai e fala para Saul, Saul, hoje Deus te deu em minhas mãos a sua vida, e eu o poupei. Não fica ouvindo o que o fofoqueiro fala a respeito de mim, que eu intento mal contra a sua vida. Não, eu quero o bem de você, mas você tem me perseguido. Então julgue o Senhor entre mim e ti, e vinde o Senhor entre mim e ti, porém as minhas mãos não será contra ti. E Davi ele fala, irmãos, para Saul, a oportunidade que ele teve de matar, aqui está, ó, a sua orla. A hora do seu vestido que eu cortei. Eu tive a oportunidade, porém eu poupei a sua vida. O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá das tuas mãos. Então, Davi ele confiou na justiça que vem do Senhor. Assim também seja, irmãos, entre nós, irmãos. Nós venhamos confiar na justiça que vem do Senhor. O restante do Salmos vai falar que os justos vão se alegrar. Alegrem-se, ó justos. Por quê? Porque o Senhor ele vai advogar a nossa causa. O Senhor ele vai julgar a nossa causa. O Senhor vai recompensar os justos e os ímpios, irmãos. Deus dissipará sobre ele uma seta e de repente ficarão feridos. E os povos, as nações, irmãos, vão que temer ao Senhor, vão cair, irmãos, em temor diante do Senhor. Assim, o Senhor farão as suas línguas voltarem contra si mesmo, e as nações se considerarão prudentemente os feitos do Senhor. Vão anunciar, irmãos, os feitos do Senhor, as obras do Senhor, e todas as nações, todos os povos vão temer ao Senhor e considerarão prudentes, eles vão ficar prudentes sobre os seus feitos, e os justos se alegrarão, e os justos confiarão no Senhor. Os retos, irmãos, de coração se regozijarão, porque o Senhor fará justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por mais essa oportunidade, pela palavra que o Senhor ministrou em nosso coração, por, Pai, não confiarmos na nossa própria justiça, mas confiarmos na justiça que vem do Senhor. Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, livra-nos, Pai, em nome de Jesus, dos nossos inimigos, livra, Pai, em nome de Jesus, das invejas, dos olhos gordos, dos laços e tramas, Pai, contra a nossa vida, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha advogar, Pai, em nome de Jesus, a nossa causa, que venhamos, Pai, crescer no temor do Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, que venhamos confiar, Pai, em nome de Jesus, na justiça que vem do Senhor, Pai, que o Senhor venha operar, Pai, segundo o teu querer sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos livrar e nos guardar, Pai, em nome de Jesus, de toda inveja, de todo, Pai, em nome de Jesus, olho gordo, Pai, em nome de Jesus, de toda obra de macumbaria, bruxaria que possa estar vindo, Pai, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra o nosso ministério,
Pai, que o Senhor venha guardar cada vida, Pai, em nome de Jesus do mal. Pai, eu te louvo por mais essa oportunidade, pelo Senhor ter trabalhado sobre as nossas vidas, pelo Senhor, Pai, ter nos ensinado, Pai, em nome de Jesus, a não tratarmos o mal com o mal, pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a vencer o nosso eu, a vencer a nossa carne, a vencer, Pai, os nossos desejos, a não confiarmos, Pai, em nome de Jesus, na força do nosso braço, mas depositarmos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, que retribuirá cada um segundo, Pai, as suas obras. Pai, eu te louvo, exalto e engrandeço pelo teu Filho, a qual o Senhor enviou para nos dar salvação e nos justificar, Pai, em nome de Jesus, de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Eu te louvo, Pai, pelo Senhor Jesus e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.